Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business. Pessoal, hoje eu tenho a honra de receber um cara sensacional, um dos maiores profissionais da área médica do Brasil. Aliás, é um faixa preta de jiu-jitsu também, falo isso com muita alegria. Mentor do G4, ele que é médico, nutrólogo e um dos principais profissionais do Brasil em longevidade e alto desempenho. Eu converso com o meu médico e meu grande amigo Tiago Volpe. Bem, Tiagão? Tudo bom? É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar participando aí, não só do podcast, mas estar participando um pouco dos seus resultados, da melhora incrível que você teve na sua saúde aí nesses últimos tempos, viu? Tiago, assim, cara, uma honra te receber aqui. Vou começar com já com um depoimento, testemunho, né? Quando eu fui procurar o Thiago, eu tava com 113 quilos, gente. Eu tava mal, tava com muito pouca energia. Por aí falei, doutor, não adianta eu ser só um empresário. Eu preciso ser um cara que pensa numa longevidade, um estilo de vida de alto desempenho, né? Foi isso que a gente conversou. E para isso, pesado como eu tô, com pouca energia, dormindo mal, não vai resolver. 3 meses eu saí de 113 para 98, fazendo ali, lógico, um processo que a gente entrou com jejum intermitente, né? Ação hormonal, TRT, fizemos algumas coisas bacanas. O resultado veio de uma forma sensacional. Hoje, posso falar para vocês, eu durmo muito melhor. Eu durmo 6, 7 horas, não durmo mais, mas o meu sono hoje é pesado, é diferente. Durmo muito melhor. Meu desempenho, trabalho, sei lá, 14, 15 horas, 16 horas por dia. Então, assim, é bom. E o peso me ajudou muito na minha coluna, que eu vinha as dores e muitas coisas que eu tive o privilégio de ter um médico, um especialista como o Thiago, ele ter me ajudado. Então, eu gostaria, doutor, que você explicasse um pouquinho como é o seu trabalho, as pessoas, quem te procura. O microfone é seu, seja muito bem-vindo. Bom, o que você me procurou por um motivo que muita gente me procura, é aquela questão da pessoa querer performar mais na vida, viver em alta performance. Então, eu sou médico nutrólogo, sou formado pela USP e fiz especializações na parte de medicina de estilo de vida. E hoje o meu foco principal na clínica é emagrecimento, porque a gente tem aí uma epidemia de sobrepeso, obesidade, emagrecimento, performance física, performance mental e longevidade. E por que você teve toda essa melhora aí nessa sua jornada? Nós costumamos separar, às vezes, a performance física, o físico, do cérebro. Na verdade, eles são sempre conjunto. Então, quando você chegou lá, você tinha um pouco de gordura abdominal, a gordura abdominal estava inflamando. Eu ainda tenho, viu, Quando doutor? você, sim, mas melhorou já bastante. Quando você está com o corpo inflamado, o seu cérebro passa a não funcionar tão bem. A gente chama isso de brain fog, névoa mental, tá? Então, as pessoas hoje, se você pensa, você é um cara que trabalha 14, 15, 16 horas por dia. Você é um atleta cognitivo, tá? Então, você precisa cuidar do seu corpo, cuidar aí da sua saúde, assim como um atleta olímpico cuida da saúde dele. Para quem quer altos resultados no dia a dia na vida, você precisa cuidar da sua saúde como um atleta cuidaria. Te digo mais, se você pegar uma pessoa hoje, vamos dizer que empresários, tá? E você pegar um empresário que tecnicamente ele seja mais ou menos, tá? Só que ele está em um corpo de alta performance, ele está num corpo bom, um cérebro dele funciona bem, tá? Ele vai conseguir ter sucesso com relativa facilidade. Você pega um cara bom, um cara muito bem formado, com experiência, com muita técnica, mas ele está em um corpo que não está performando bem, ele está num corpo obeso, inflamado, oxidado, para ele vai ser um esforço gigantesco conseguir vencer, né? Porque a capacidade de tomada de decisão dele vai caindo ao longo do dia, né? Tem algo que nós chamamos de fadiga de decisão. Que à medida que nós tomamos decisões ao longo do dia, falamos não para algumas coisas, nós vamos diminuindo nossa capacidade cognitiva. Uma pessoa com sobrepeso, obesidade, que está inflamada, vai ter essa bateria de energia mental muito menor do que uma pessoa que está saudável, que está treinando, né? Então, é aquela velha história do piloto, né? Eu costumo fazer uma analogia com a Fórmula 1. Se você pegar um piloto mais ou menos e colocar em um carro de Fórmula 1, no carro de Fórmula 1, levar ele para o autódromo. Se você pegar
o Ayrton Senna, tá? E colocar em um Civic ali no autódromo. Cara, o piloto mais ou menos, ele vai ganhar do Ayrton Senna. Ele tá num carro de Fórmula 1, que dá 300 por hora, que não capota na curva porque é baixinho, é aerodinâmico. Então, isso vale para nós, pensando na nossa performance no trabalho. Se você tá com uma saúde boa, se você está fazendo atividade física, se você não está inflamado, você está no seu carro de Fórmula 1. E se você hoje pode ter uma técnica gigantesca, pode trabalhar 15, 16 horas por dia, faz vários cursos, mas você não cuida da sua saúde, você está com uma técnica gigante, assim como um piloto de alto nível, Ayrton Senna, tem uma técnica de direção gigante, só que você está em um Civic competindo com carros de Fórmula 1. Você não vai ganhar, não tem como. É você ir pra guerra, é, você com estilingue e os caras de metralhadora. Né? Fica Exatamente. complexo, né? É difícil. Doutor, muito bem colocado isso. E assim, quando eu te procuro, eu tinha 4 reclamações. Uma de peso, outra que eu queria idade. Eu te dizia, e eu lembro muito bem que eu disse, doutor, tem um problema muito sério depois do almoço. Eu acordo com muita energia, mas depois que eu almoço eu passo, sei lá, 2, 3 horas completamente improdutivo do ponto de vista cognitivo e intelectual. E você me ajudou com algumas técnicas e isso realmente hoje, doutor, eu quando eu chego em casa, quando dá, sei lá, 11 horas da noite, eu deito e durmo. Mas eu já não tenho mais aquela sonolência, em alguns momentos sim, natural do corpo, mas diminuiu muito esse problema que eu tinha, que para mim era um grande desafio. Durante a hora do almoço, para mim era uma tristeza. Eu não performava. E hoje eu tenho, melhorei isso muito. É interessante você saber que não é só um desafio seu, tá? É um desafio de muitas e muitas pessoas que trabalham em alto desempenho ao longo do dia. Então, primeira coisa que nós orientamos para você fazer na época é que muitas pessoas costumam ter um almoço muito pesado, né? Então, se você vai lá e come carboidrato refinado, você dá um pico de produção de açúcar, seu corpo produz muita insulina e logo em seguida aquela insulina joga seu açúcar para baixo. Então, você fica em hipoglicemia um pouco após o almoço, quando você comeu muito carboidrato refinado, uma comida muito pesada. Então, o primeiro passo aí para quem tem essa sonolência após o almoço, fazer uma refeição aí que seja uma refeição rica em vegetais, em salada e em proteínas, de preferência proteínas magras, tá? E a segunda questão é que, à medida que eu melhoro o seu corpo como um todo, você passa a ter um nível de energia maior. Então você faz um almoço que não tire sua energia depois do almoço e você como um todo está com uma energia maior. Acho que esse é o caminho. E aí é aquela questão da suplementação. Então, você estava com alguns níveis hormonais mais baixos. Então, a gente vai lá, suplementa esses hormônios, porque eu costumo dizer que o hormônio não é um medicamento, é quase um suplemento, porque Uhum. quando falta para nós, a gente precisa suplementar. E a gente vai avalia tudo que pode ser feito para que o seu corpo funcione em alto desempenho. Então, o que é a suplementação? Quando a gente usa um nootrópico, que são suplementos que melhoram a parte cognitiva. A gente está melhorando, é como o cara que vai na academia e usa um whey protein, e usa uma Claro. creatina, e come bem. Então a gente está preparando você para ser um atleta cognitivo. Exatamente. E a exigência nossa assim. Então, quando eu vou na academia hoje, eu estou pensando isso, eu deixei muito claro para você, doutor. Eu vou para academia hoje, a parte estética não é algo que para mim, assim, não é o meu principal fator. Mas eu vou para Sim. academia para que eu consiga manter meu cognitivo funcionando bem. Quando eu faço uma alimentação, eu busco, na medida do possível, me alimentar com o que não vá atrapalhar a sequência do meu dia cognitivo. Por exemplo, quando eu sei que eu tenho uma reunião mais importante, eu almoço eu evito alimentação pesada ao máximo, ao extremo, porque eu sei que eu vou exigir do meu cognitivo e se meu corpo estiver ali trabalhando para fazer uma digestão, com certeza eu vou ter comprometimento intelectual, né? Sem dúvida. Você precisa sempre pensar no seu dia. Eu vou dar um exemplo. Se você sabe que você vai passar um dia com várias reuniões, talvez seja difícil se alimentar. Aí no seu café da manhã, você vai colocar gordura e proteína. Por quê? Porque a gordura vai te fornecer energia, só que ela é absorvida pelo corpo de maneira lenta. Você consegue ter aquela energia ao longo de todo o dia. Então, você evita o carboidrato, porque o carboidrato é uma energia mais rápida. Você vai ter Sim. energia um pouco no início, não depois. Agora, se você, por exemplo, eu tenho mais agora 3 horas que eu vou precisar do meu físico, vou precisar treinar. Aí, você colocar um carboidrato integral já faz sentido, tá? Então, você tem que sempre pensar no seu dia
E aí é importante a questão da educação alimentar. Porque quando você passa no Espaço Volpe, você recebe, você passa com o nutricionista e ele vai montar Exato. um plano, um cardápio para você. Mas por que a gente insiste tanto em tentar fazer com que nossos pacientes cada vez conheçam um pouco mais sobre os alimentos, tenham essa educação alimentar? Porque eventualmente vai ter um dia que você vai acordar e a sua rotina é um pouco diferente daquela que você falou para ele. Você aí tem que ter essa capacidade de tomar a decisão. Não, pois hoje meu dia vai ser um pouco diferente, então eu vou mudar a alimentação no meu dia, tá? Coisa que funciona muito também, se você, quando você quer performar bem, cara, o jejum, quando você está acostumado a jejuar, as pessoas em jejum estão com uma capacidade cognitiva geralmente bastante alta, tá? Performance é muito maior. Exato. Importante, isso não vale para quem não faz o jejum. Se você não faz o jejum e amanhã você tem uma reunião importante, você fizer o jejum amanhã, é provável que sua capacidade cognitiva caia. Por que que isso acontece? E quando nós começamos a fazer o jejum intermitente, por exemplo, a 14, 15, 16 horas, o nosso corpo, em um primeiro momento, ele ainda não sabe buscar as nossas reservas de gordura. Então, tem algumas enzimas que ele não produz em grande quantidade, né? Que são as lipases. Ele não sabe buscar reservas de gordura. Então, leva um tempo para que a pessoa se adapte. Depois que a pessoa se adaptou e consegue buscar as reservas de gordura, o jejum passa a ser uma das ferramentas que ela tem para melhorar a performance cognitiva dela. E não é um processo complicado. Eu vou falar isso de uma forma bem tranquila. O doutor, quando ele me passou o jejum intermitente, eu cheguei a fazer 16 horas por dia e me mantive assim durante os 3 meses. Hoje eu faço 14, porque eu faço mais para não ganhar peso, né? E assim, eu falo isso tranquilamente. O jejum aumentou absurdamente a minha capacidade de produção. É impressionante. Quando eu comecei eu não comia nada após as 19 horas. Eu jantava, terminava o meu jantar às 19 horas. Eu ia comer no outro dia, meio-dia. Essa era a minha rotina diária. Como assim que eu perdi peso, aliado à reposição de testosterona, algumas coisas que a gente fez. Reposição, que é muito diferente, a gente vai falar disso, né, doutor? Sim. Pra mim funcionou muito bem. Então, assim, quem me pergunta, cara, quero melhorar, óbvio, eu não sou médico, mas eu falo, pra mim, perder peso, jejum intermitente, fenomenal, fantástico. No meu caso, o doutor vai poder falar. Outra coisa, quer manter o peso? Faça também o jejum intermitente. Né? Então, eu gostaria que você falasse a respeito do jejum, dos seus benefícios. Então vamos lá. O jejum, primeiramente, ele aumenta a chance que você tem de emagrecer. Por que aumenta a chance de emagrecer? Porque se naquela janela, que são 8 horas que você se alimenta, você comer demais, você não vai emagrecer. Então o jejum, ele aumenta a chance de você emagrecer, você come menos horas. No entanto, se você comer demais nessas 8 horas, você engorda. Para ficar fácil de calcular como que você faz o jejum, imagine que você pare de comer às 8 da noite. Pensa, joga 12 horas depois, 8 da manhã e soma 4, meio-dia. Então você para de comer às 8 da noite, você só precisa retomar a comer meio-dia. O jejum intermitente noturno funciona mais do que o diurno, ou seja, a pessoa que faz o último lanche, a última refeição 18 horas, 19 horas, como foi o seu caso, Marcelo, ela emagrece mais do que aquela pessoa que pula o café da manhã, que come até 8, 9, 10 da noite e no outro dia pula o café da manhã e só vai almoçar às 2. Ambos os jejuns são bons, no entanto, o jejum noturno emagrece mais do que o diurno. É o jejum intermitente, quando você fala da sua saúde, ele melhora muito sua sensibilidade à insulina. Então a insulina é um hormônio que controla o açúcar no nosso sangue. Hoje existe uma epidemia de resistência à insulina, de diabetes e de obesidade. Então o jejum melhora a resistência à insulina, tá? O jejum melhora a capacidade cognitiva desde que você já esteja adaptado a ele durante algum tempo. E o que é mais importante, o que eu acho mais fantástico do jejum intermitente, já está comprovado, o jejum intermitente é a única maneira que nós conhecemos atualmente de aumentar a expectativa de vida de uma pessoa, que já foi testado com camundongos, com macacos, foi testado também alguns marcadores de envelhecimento em seres humanos, mas quando você faz jejum intermitente, você passa a envelhecer de maneira mais lenta, tá? Que é o mesmo mecanismo que existe quando a pessoa come muito pouco. Sabe que existem estudos com restrição calórica, você pega camundongos, você pega macacos, que ele vai comer poucas calorias, mas com todos os nutrientes necessários. Ele vai viver alguns 25%, outros 40% a mais do que o normal. Imagine, para o ser humano, tá? Uma pessoa saudável tranquilamente vive 80 anos, tá? A gente está falando aí que a gente estaria acrescentando para ela 32 anos de vida.
tá? Se a gente está falando em 40%. Uau. E o jejum intermitente simula um pouco desse efeito da restrição calórica. Então, o jejum intermitente melhora a sensibilidade à insulina, te ajuda a emagrecer, melhora a sua capacidade cognitiva e te faz viver mais. Nossa, olha a quantidade de benefícios e algo que só depende de você, né, doutor? Essa é a grande sacada. O jejum intermitente, ele é até barato, se você pensar em relação a tantas outras práticas que faz. Então o cara vai, às vezes, vai tomar, vai o Ozempic, que eu não quero fazer propaganda para ninguém, mas tem que falar, porque é realmente um tema importante. Ela custa R$1.000, vai durar 2, 3 meses, pô, o intermitente está aí. Claro que associado uma coisa melhora, né? Ninguém está aqui para não fazer, mas pelo menos eu não. Mas assim, o jejum é algo que aumenta a sua longevidade de uma forma saudável. E se é algo que os estudos já mostram, por que não fazer? Tudo depende da sua mentalidade, de como você, de quais são os objetivos, como você vai conseguir se patrulhar para chegar a isso, né? Exato. E quando a gente fala, por exemplo, de um medicamento que controla o nosso apetite, como o Ozempic, a maneira como a pessoa usa ele é que será fundamental para saber se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. Porque você precisa de alguns nutrientes para que o seu cérebro funcione bem, para que você mantenha músculos, para que você tenha uma saúde. Grande parte das pessoas, quando está tomando o Ozempic, o que a pessoa para e pensa? Putz, eu estou comendo pouco, então não vou engordar, estou emagrecendo. Então eu vou comer aquelas coisas que eu gosto. É aquela pessoa que ela passa a ir no McDonald's 3, 4 vezes por semana, mas ela vai lá, mas ela come pouquinho, e ao longo do dia ela quase não comeu. É aquela pessoa que passa a comer doces ao longo do dia. Só que ela não está comendo muitos doces, ela está comendo pouco, porque o Ozempic está segurando o apetite. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa passa a ter uma fadiga muito grande. Então tem muita gente aqui que está nos assistindo que provavelmente começou a tomar o Ozempic e sentiu que estava extremamente fadigado e cansado. Por quê? Porque ela passou a ingerir uma dieta que não dava os nutrientes necessários para que ela tivesse energia. Né? Então a pessoa ou fica comendo doce o dia inteiro ou fica comendo junk food o dia inteiro. Essa pessoa, o Ozempic vai prejudicar, porque ela vai emagrecer, mas ela vai emagrecer perdendo músculos. Aí o que vai acontecer? O metabolismo dela vai descer, ela está extremamente fadigada, ela não consegue mais comer tão pouco, porque chega uma hora que, mesmo usando o Ozempic, o corpo vai dar um jeito de fazer o apetite dela voltar, ela volta a comer, ela está comendo completamente errado, junk food, doces, ela aumenta junk food, doces, todo o músculo que ela perdeu ela recupera como gordura, tá? E o cérebro dela não está funcionando bem, porque ela está extremamente inflamada. Tá? Agora vamos lá. Para aquela pessoa que precisa fazer uma dieta, que está com sobrepeso, obesidade, fazer dieta, todo mundo sabe que é muito difícil. Para nós controlarmos nosso apetite, demanda uma energia gigantesca. Sobrepeso, obesidade não é coisa de gente preguiçosa. O corpo humano, ele foi desenvolvido, ele evoluiu para ser obeso. Então, por que ele evoluiu para ser obeso, Marcelo? Porque quando nós estávamos na pré-história, o alimento era escasso. Então, aquelas pessoas que conseguiam controlar muito bem o apetite, que não estavam sempre à procura de alimento, elas morreram, elas não deixaram descendentes. Quem deixou descendente era aqueles seres humanos que o padrão de comportamento era estar sempre buscando alimento e quando o encontravam, comiam demasiadamente. Esses são nossos antepassados. Então, o ser humano ele foi desenvolvido para ser obeso. Então, a pessoa é muito difícil ela controlar o apetite dela e aí a gente tem recursos. O Ozempic pode ser um recurso excelente, porque ele é um medicamento que controla o apetite, que tem bem poucos efeitos colaterais e que hoje existem milhares. No mundo, atualmente, estima-se que existam 5,6 milhões de pessoas usando o Ozempic. Ou seja, a gente tem uma amostragem muito grande, não está acontecendo problemas sérios em 5,6 milhões de pessoas. Então, estatisticamente, ele é muito seguro. E essa pessoa precisa de uma ajuda no apetite. Nós colocamos o Ozempic ou outros, tá? A gente tem atualmente 8 ou 10 medicamentos que podem controlar o apetite, né? De maneira on e off-label, que é quando ele é prescrito direto para controlar o apetite, ou quando ele é prescrito, por exemplo, para diabetes e controla o apetite também. Mas aí nós colocamos o Ozempic. Se a pessoa com o Ozempic conseguir comer menos, só que esse comer menos, ela mantém os nutrientes, ela coloca um jejum intermitente, que é positivo, ela come gorduras boas, os carboidratos que ela ingere, seja aqueles carboidratos que queimam lentamente, tá? Que eles vão fornecer energia de maneira lenta pelo corpo. Aí você está usando o Ozempic de maneira positiva. E você pega uma pessoa que estava obesa, que estava inflamada, e você consegue colocar ela num peso normal. Muitas vezes essa pessoa num peso normal, aí primeiro que ela consegue treinar melhor,
ela monta uma rotina muito boa de refeições. Então, ela saiu daquele ponto que ela não conseguia emagrecer e foi para um ponto que ela está com uma rotina boa, ela não está inflamada e está fazendo atividade física. Muitas pessoas, nesse momento, conseguem parar até de usar o Ozempic. Por quê? Porque ela conseguiu corrigir a rota. Né? Então, o Ozempic, às vezes, vai servir para muita gente para a gente corrigir a rota. O Ozempic, o Saxenda, exatamente, existem vários medicamentos que podem ajudar a controlar o apetite hoje, e às vezes a gente também precisa, para controlar o apetite, controlar algumas compulsões. Então, existem medicamentos hoje, por exemplo, que são aprovados para o transtorno do comer compulsivo periódico. É aquela pessoa, às vezes, que um Ozempic não funcionaria para ela, porque ela entra numa compulsão, ela sem apetite, ela senta em 2 horas, ela comeu 10 mil calorias, né? Comeu coisas altamente calóricas. Então, existe a compulsão alimentar, que aí é outro medicamento que trata. Então, hoje o tratamento da obesidade, a gente tem várias ferramentas para isso, mas o principal é que a pessoa não coma pouco. Ela diminua as calorias, mas coma de maneira adequada. Adequada. A alimentação de uma forma que nutra o corpo de verdade. Doutor, Exato. você falou de algumas coisas que eu achei muito interessante. Por exemplo, você falou comer gorduras boas de manhã. Por exemplo, dê alguns exemplos disso e também desses carboidratos que não são de rápida queima, né? Rápida queima, rápida absorção. Então, primeiro eu vou falar dos carboidratos, tá? Sim. A gente tem aqueles carboidratos muito ruins que são os refinados, tá? Então, quando a gente fala de um pão branco, de um arroz branco, esses são muito ruins, eles não deveriam estar na alimentação de ninguém, tá? Não tô nem falando do doce, que o doce é açúcar com gordura junto. Mas nos carboidratos, doces são muito ruins, carboidratos refinados são ruins. Aí a gente entra numa classe de carboidratos que são os carboidratos integrais. Então, quando a gente fala de um arroz integral, de uma massa integral, de um pão integral, nós estamos falando de um carboidrato que queima de maneira um pouco mais lenta. Esse carboidrato, ele vai ser bom para aquelas pessoas que precisam de bastante energia ao longo do dia, que fazem muita atividade física. No entanto, o indivíduo que está com sobrepeso e obesidade também deve diminuir ou cortar esse tipo de carboidrato. E aí a gente chega nos carboidratos, que a gente chama carboidratos de baixa carga glicêmica, que são os vegetais em geral. Então, quando a gente fala de brócolis, couve-flor, abobrinha, todos eles são carboidratos, tá? Então, legumes em geral são carboidratos, mas são carboidratos de baixa carga glicêmica, ou seja, eles dão pequenos picos de açúcar na nossa corrente sanguínea. Esse é o melhor carboidrato para quem precisa emagrecer. Então, quem precisa emagrecer tem que diminuir os carboidratos. Não pode comer doce, não pode comer carboidrato refinado. Tem que diminuir os carboidratos integrais e aí saber quanto diminuir, a gente precisa conhecer o dia a dia dela, o estilo de vida dela, precisa conhecer a pessoa para falar. Algumas vão ter que cortar e outras vão poder comer um pouco, por exemplo. E aí, esses carboidratos de baixa carga glicêmica, ela tem que tentar aumentar no prato. São os vegetais em geral. Agora vamos para a parte de gordura. Gorduras boas são principalmente as gorduras do azeite de oliva, tá? São gorduras. Bom azeite também, né, doutor? Bom azeite, mas você tem que tomar cuidado porque cada grama de azeite tem 9 calorias. Então, a pessoa que exagera no azeite, ela vai engordar também. Mas o azeite de oliva é uma boa gordura. Se você pegar oleaginosas em geral, amêndoas, castanhas, são boas gorduras. Tá? E peixes como salmão, atum, também tem gorduras muito boas, tá? Todos os alimentos que contêm ômega 3, os peixes que contêm ômega 3, são gorduras muito boas. Suplementar ômega 3 também, para algumas pessoas, vai ajudar bastante. E agora vamos lá pro café da manhã, que é uma coisa legal para falarmos, tá? Cara, um café da manhã que consegue aumentar muito a saciedade das pessoas ao longo do dia é um café da manhã, por exemplo, com ovos. Teve uma vez um estudo que ele fez o seguinte, olha que coisa interessante. Ele foi numa escola, tá? E aí ele não falou nada com criança. Para metade das crianças ele deu o café da manhã tradicional. O que é o café da manhã tradicional? Aquele café que vai ter um pãozinho, uma torrada, né? Vai ter algum tipo de leite. Para essas crianças. E para outras crianças eles deram ovos mexidos com legumes, tá? E aí eles não pediram para a criança controlar a alimentação. Eles acompanharam essas crianças por 3 meses. Eles perceberam que aquelas crianças que comiam na parte da manhã os ovos com os legumes e não o café da manhã tradicional, elas tinham emagrecido. Por que elas tinham emagrecido? Porque elas passaram a comer menos no almoço e no jantar. Involuntariamente, ou seja, quando você faz um café da manhã com uma quantidade alta de proteína, com pouco de gordura, ovo tem gordura, e com vegetais, você está automaticamente diminuindo o seu apetite ao longo do seu dia até a hora de dormir.
Então você já começa acertando. Então eu digo que hoje assim existem 2 cafés da manhã possíveis. Um café da manhã alto em proteínas, gorduras boas e vegetais, ou um café da manhã que é um prato vazio. São os 2 cafés da manhã possíveis hoje. E um deles você está aumentando a saciedade ao longo do dia. O outro você está fazendo jejum intermitente diurno. Sim. Né? Bom, sensacional, né? Já são 2 alternativas. E o abacate, doutor, é um pouco polêmico. Tem O gente que fala abacate, muito bem, tem o gente abacate tem gorduras boas também. No entanto, vale a mesma coisa do azeite de oliva, tá? O azeite de oliva, se você comer muito, você engorda. O abacate, se você comer muito, você engorda. Aqui no Brasil, culturalmente, as pessoas não costumam comer tanto abacate no café da manhã. Sim. Se você vê fora do Brasil, essa cultura existe bastante. É, porque realmente é uma coisa saborosa, né? Dá pra você Sim. fazer várias coisas ali. Eu sempre imaginei com abacate de manhã. Por exemplo, um ovo mexido com um pouco de abacate. Tem alguns vegetais, uma sugestão que o doce faz o ovo mexido, aí faz com tomate, você pode pegar brócolis, couve-flor, deixar eles picadinhos pequenos, você mistura os vegetais, fica bom. Aliás, é uma delícia de café da manhã, abacate. você está realmente alimentado, Exatamente. inclusive não só o corpo, como também E você está saciado. E à noite você tenta, mesmo para quem não faz jejum intermitente, o ideal é que você não coma nas 3 horas antes de dormir. Tá? Porque quando você come nas 3 horas antes de dormir, aquela comida tem um potencial maior de te engordar e ela vai prejudicar o seu sono. Doutor, isso para mim esse foi um das chaves para melhorar meu sono. Nunca mais pouquíssimas vezes eu comi após as 8 horas. 8 horas, né? Antes eu parava 19, depois que eu diminui um pouquinho de tempo, eu passei a comer até as 20. Mas isso mudou o game totalmente. E aí eu vou deitar 11 horas da noite, eu já não tenho mais, eu às vezes acordava durante nada com refluxo, né? Então acabou isso, esse refluxo, porque de repente você come, deita, o corpo não faz a digestão da forma como simples assim, você gasta muita energia, dois consumos de energia e o corpo querendo descansar e ao mesmo tempo tendo que fazer a digestão. Sim. E olha que coisa que é necessário que as pessoas saibam, né? Hoje muitas pessoas para fazer dieta acompanhadas por médico ou não estão usando o Ozempic. O Ozempic ele desacelera a velocidade com qual o alimento passa no nosso sistema gastrointestinal. Então a pessoa que está usando o Ozempic, ela à noite tem uma probabilidade muito maior de ter refluxo. Então eu vejo pessoas às vezes que usam Ozempic, estão sem fome, ficam o dia inteiro sem comer, chegam em casa e comem uma refeição grande 1 hora e meia antes de dormir. Aquela pessoa com certeza vai ter um problema no sono, ela vai ter um sono de baixa qualidade. Quando nós dormimos mal ou dormimos pouco, aumenta um hormônio chamado grelina, que aumenta o apetite. Diminui um hormônio chamado leptina, que queima gordura. Então, veja, dormir pouco é uma receita para que a pessoa comece a engordar em pouco tempo. E outra coisa que também está já bastante estudado é que a pessoa que dorme pouco, ela vai performar menos no outro dia. Então, se a gente conseguir, assim, pessoas que a gente consegue, vamos medir sua produtividade. Vamos dizer que eu consigo colocar, hoje você produziu 70, hoje você produziu 60, 80. Se você dormir mal, sua capacidade produtiva vai diminuir. A gente pega, por exemplo, alunos que estão estudando para algum concurso. Então, ou quem está para vestibular, ou aquele cara que quer tirar a OAB, ou aquele cara que está prestando um concurso para juiz, né? E aí ele começa a estudar e ele passa a dormir menos porque ele está estudando. Ele não vai conseguir ter o aprendizado. E a gente consegue comparar isso. A gente coloca 10 pessoas estudando para um concurso desse lado, 10 pessoas desse lado. Aí você no outro dia entrega 100 testes para as pessoas fazerem. A pessoa que está normalmente ali tirando uma nota, acertando 80 dos 100 testes todos os dias, se um dia você fizer ela dormir 5 horas e meia, 6, no outro dia ela vai provavelmente acertar 70 testes, 60 testes. É um dia de privação de sono. No outro dia você vai acertar menos testes. O que é um teste? É uma decisão, não é? Então, para o empresário, ou para o empreendedor, empresário, profissional liberal de alto desempenho que está nos assistindo, ele todo dia ele está fazendo uma espécie de concurso. Porque todo dia ele tem que tomar várias decisões para acertar nelas. Né? Ele não vai ter aquele resultado assim, ó, você teve tantos pontos, mas o sucesso profissional dele vai depender dele tomar várias decisões acertadamente ao longo do tempo. Então, todos os dias que ele dormir menos de 6 horas e meia, ele muito provavelmente no outro dia vai diminuir o percentual
de boas decisões que ele tomou. Muito bem colocado isso. E assim, você falou dos hormônios, né, doutor? Sim. Então eu gostaria que você falasse para a gente, bem, doutor, a respeito da reposição hormonal. Terapia de reposição hormonal, né, Exatamente. doutor? A primeira coisa que é muito importante nós diferenciarmos, tá? O que é uso abusivo de esteroides anabolizantes para resultados estéticos e do que é uma reposição de testosterona. Então, hoje, muitas pessoas acham que a reposição de testosterona pode dar efeitos colaterais porque elas acham que aquele cara fisiculturista gigantesco faz reposição de testosterona. Na verdade, ele usa testosterona em doses muito supravisiológicas, muito maiores do que as normais. A testosterona é o principal hormônio, tá, regulador no homem. Principal. Então a testosterona, para mulheres também, mas para mulheres ela tem um desempenho um pouco menor, porque as mulheres têm outros hormônios regulatórios, como o estrogênio e a progesterona. Para o homem, ele é o rei, ele é o maestro de tudo. Então a testosterona nos dá disposição, a testosterona nos dá libido, a testosterona nos ajuda a emagrecer, a testosterona nos ajuda a perder gordura e ela melhora a nossa concentração. Veja como ela é importante, por exemplo, para o trabalho. Fundamental, né? À medida que estamos envelhecendo, nossa testosterona vai caindo, tá? E se você quer viver em alta performance, você quer ter sua testosterona ali no quartil superior da normalidade, tá? Então, 2022, o estudo da Nature colocou que testosterona normal entre 300 a 900. Se você dividir isso em 4, você vai ver que você quer ter sua testosterona entre 750 a 900, tá? E se estiver levemente acima de 900, não tem problema também. Só que você não quer de maneira nenhuma estar entre 300 a 450. E olha o que Ou abaixo disso. Ou abaixo disso. Se você estiver abaixo disso, aí você está com uma condição muito ruim. Eu digo, mesmo dentro da normalidade, você não quer estar normal baixo, né? Você não quer, os exames têm aqueles níveis de tolerância. A gente não pode buscar níveis de tolerância adequados. A gente tem que buscar níveis ótimos dos exames, não níveis toleráveis. Lembra quando eu te procurei, doutor, sem cortar, mas eu estava com 301. Doutor, tô me sentindo assim cansado, tá? Mas eu tô na média aqui da testosterona. Mas a média para você é muito pouco. Exato. Você estava dentro do tolerável. Nós não queremos exames toleráveis, nós queremos exames ótimos. Tá? É isso que a gente busca. E aí, olha que coisa interessante. A testosterona começou a ser reposta, né? E desde a década de 80 tem as polêmicas, né? Será que testosterona causa câncer de próstata? Será que testosterona aumenta problemas cardíacos? E aí teve um urologista, né, que chama-se Abraham Morgenthau. Foi o primeiro cara que começou a estudar a fundo isso, né? Ele é professor em Harvard e ele, ao longo do tempo, foi fazendo alguns estudos. E hoje a gente tem estudos grandes e hoje nós já podemos falar de maneira assim, sem dúvida nenhuma. Primeiro, testosterona não causa câncer de próstata. Tá? Segundo, reposição de testosterona em indivíduos que têm baixa testosterona diminui a incidência de efeitos cardiovasculares. Uau. Então veja, a testosterona é um hormônio que, primeiro vamos partir do princípio, se você tem ela baixa, tá? Se você tem sua testosterona baixa, ao repor a testosterona você vai ter mais disposição, você irá ter mais libido, você irá ganhar massa muscular mais facilmente, você irá perder gordura com maior facilidade, você ficará mais concentrado ao longo do dia e suas chances de ter câncer de próstata não vão aumentar e suas chances de ter um infarto vão diminuir, tá? Mas suas chances de ter diabetes vão diminuir também. Cara, eu fiquei muito contente porque nesse ano, agora no início de novembro, eu tive um privilégio gigantesco. Eu fui convidado para palestrar em Harvard. Uau. Eu fui lá e dei 2 aulas. E olha que coisa interessante. Um dos caras que eu sou um fã, um médico assim, é quem? Abraham Morgenthau. É o cara, é o maior especialista em testosterona do mundo, que começou na década de 80 a repor e conseguiu ao longo desses 44 anos provar tudo isso. Ele abriu o congresso, né? E a segunda aula era minha. E de repente eu tenho esse médico que é meu ídolo, desde a época que eu me formei na faculdade, e a hora que eu subo no palco é ele que passa Nossa, o que microfone para mim. Foi fantástico, né? Até assim, tá tudo registrado na minha rede social, no meu Instagram, então foi muito bom mesmo. E uma das palestras que eu dei era exatamente o efeito do estilo de vida nos hormônios. E aí que nesse aí que eu coloquei todos os estudos mostrando que para quem tem testosterona baixa, repor diminui chance de ter problemas cardiovasculares, repor diminui chance de ter diabetes,
repor, melhora o sono. Então tem vários efeitos positivos. Agora, o indivíduo que tem uma testosterona normal e passa aí a usar 3, 4 injeções de testosterona por semana para ficar com uma testosterona extremamente suprafisiológico, esse terá um risco aumentado de ter problemas cardiovasculares. Tá? Então, o fisiculturista, ele normalmente tem 4 vezes mais chance de ter problemas O cardiovasculares. fisiculturista não é uma pessoa saudável, né, doutor? Em geral, Depende, pela depende. quantidade de hormônio consumido. Vamos tomar Esses caras em competição, próximo à competição. Cara, vamos tomar muito cuidado com isso pelo seguinte: o fisiculturista é um atleta fenomenal e dedica a vida dele para treinar. Existem vários campeonatos que tem doping hoje de fisiculturista. Então, ainda que o fisiculturismo seja um esporte, em grande parte das pessoas usam hormônios, eu acho que é muito importante a gente não generalizar, porque eu conheço vários fisiculturistas que não usam hormônios, tá? Existe a Muscle Mania, tem um campeonato nos Estados Unidos, que é um campeonato que tem doping, então eles são naturais, então você vê caras com um físico muito bem construído, são fisiculturistas e não são usuários de esteroides anabolizantes. Isso eu falo muito, porque às vezes aquele cara que tá lá treinando o dia todo, come bem, vive uma vida para construir um físico saudável, é um fisiculturista. E às vezes a pessoa olha para ele e fala, esse cara usa drogas para aumentar a performance. Muitos não usam. Ah, Tá? sim. Então isso é muito importante. Mas vamos ir para o fisiculturista, que é aquele, por exemplo, um fisiculturista que compete nas categorias de elite do fisiculturismo mundial, tá? Que ele vai no Mr. Olímpia, naquela categoria da maior delas. Aquele lá, sem dúvida nenhuma, aquele lá usa, tá? Inclusive o Mr. Olímpia não tem doping. É liberado. Mas ele usa muitos, não só esteroides anabolizantes, como hormônios tiroidianos, como diuréticos, para ter uma performance física melhor. Sem dúvida, aquele cara não é saudável. E ele diminuiu muito a longevidade dele, né, doutor? Provavelmente, Pelo desgaste, né? provavelmente ele vai diminuir a longevidade dele e até talvez mais além da testosterona, por outras coisas que ele usa, né? Ele usa uma série de coisas. Tem atletas que usam um remédio que foi um remédio para asma há muito tempo atrás, tá? E esse remédio para asma, ele deixou ele de existir no mundo porque mostrou-se que ele matava um monte de células no coração, matava células cardíacas. Aí esse remédio saiu do mercado. Só que esse remédio leva muita queima de gordura. Só não vou falar o nome dele porque senão as pessoas vão buscar. Mas era um remédio para asma que existiu até a década de 80, 90, que levava a queima de gordura. Só que por que a gente tirou, os médicos tiraram ele do mercado? Porque ele estava matando células do coração, ou seja, estava dando um problema para as pessoas. Muitos fisiculturistas que se dopam, eles vão e tomam esse remédio para asma para ficarem mais secos, porque eles sabem que eles estão matando as células do coração dele. E é interessante, quando teve uma pesquisa uma vez, eu não vou lembrar dos percentuais, tá? No entanto, quando você pergunta para atletas olímpicos, se existisse uma substância, te daria com certeza as chances de ganhar medalha de ouro, mas também com certeza tiraria 10 anos da sua vida. Você tomaria ela? E é quase que unânime, a maior parte dos atletas tomaria, né? E é a mesma competição. Se a gente trouxer, vamos trazer para o universo dos empresários, né? Cara, tem muitos empresários ali que estão com a empresa e eles já têm, assim, eles querem ganhar mais dinheiro para sobreviver? Não, eles já têm dinheiro, já têm uma boa renda, mas estão com uma empresa, estão fazendo a empresa crescer, eles não estão dormindo direito, tá? Eles não comem tão bem, eles convivem com um nível de estresse gigantesco, tá? Às vezes eles não estão conseguindo acompanhar o crescimento de um filho adequadamente. Mesmo assim, ele quer fazer a empresa dele crescer. É o mesmo raciocínio do atleta. O atleta quer ser o melhor no esporte dele, então ele vai lá e assume grandes riscos para isso. Tem vários empresários, às vezes eles não estão conscientes disso, mas que eles estão trocando um 0 a mais no faturamento por 10 anos de vida. Sem dúvida. O cara que está assim... Existe uma fase na vida... existe uma fase na vida... Eu acho que assim, quem quer ter sucesso, não falar de equilíbrio, é uma coisa assim, nós nunca estamos equilibrados na vida. Sim. A gente sempre está desequilibrado para algum lado, né? Quando a gente anda, pensa, se você está andando, quando você tira um pé do chão, você desequilibra para um lado e você põe o pé de novo, é isso. Tá? Anda tudo na vida do ser humano assim, você precisa de desequilíbrios para que você siga em frente. Então, o cara que vai lá, pô, tô com 30 anos, tô trabalhando 16 horas por dia, tô sob grande carga de estresse, não consigo dormir bem, não tô conseguindo comer bem, não tô conseguindo conviver bem com a minha família. Cara, isso pode acontecer, mas tem que ter prazo. Então, são os sprints, né? São os sprints, né? Exatamente. Se você tá hoje... Eu tô exatamente nesse momento. A gente estava conversando ali. Exato. Eu falei, doutor, eu tô há 3 meses
E o meu objetivo é mais 3 meses depois eu volto a ter uma vida normal. Eu tenho falado isso para minha família. Ou seja, prazo. Prazo. É isso aí. Exato. Porque senão fica naquela situação. Muita gente trabalha a vida inteira, mas assim, ele está trocando 10, 15 anos da vida dele, né? Sim, de uma forma. Doutor, você falou de alguns suplementos. Eu vou citar algumas coisas aqui. Por exemplo, gostaria que você falasse o sono. Hoje o pessoal fala muito da melatonina. Queria que você falasse dela, mas no geral também, quais são os suplementos hoje que você tem que são os principais aí para um ser humano manter o melhor nível de qualidade de vida? Perfeito, então vamos lá. Primeiro vou falar sobre a questão do sono, né? A melatonina, ela regula muito o nosso ritmo circadiano. Então, para aquelas pessoas que, por exemplo, estão dormindo muito tarde, ela vai ajudar a trazer o sono mais para cedo. O cara que dorme 1, 2 da manhã, se ele tomar 10 horas da noite uma melatonina, é provável que ele consiga dormir às 11. Então, melatonina é um suplemento bom para o sono, ela não é um indutor de sono, ela ajuda a regular o ritmo circadiano. Tem vários outros efeitos antioxidantes, tem efeitos antitumorais, então realmente é um suplemento muito bom. Exato. Agora, desde que tomado de maneira adequada e a pessoa que não precisa tomar melatonina, se ela tomar, ela está desperdiçando aí dinheiro, mas mal não vai fazer para ela, tá? Mal não vai fazer. Hoje eu diria que magnésio é um suplemento que é fundamental. Que se usa, existem vários tipos de magnésio. É isso que eu ia perguntar, tem vários, né, doutor? Vários tipos, sim. Tem o magnésio de malato, por exemplo, que melhora a sua energia. Tem o magnésio glicinato, que pode ser usado à noite para melhorar o seu sono, tá? Tem o magnésio treonato, que é o que mais vai para o sistema nervoso central, que ele consegue passar de maneira fácil a barreira hematoencefálica, que separa o corpo do cérebro, e ele é o melhor, então, para a parte cognitiva. Existe o magnésio orotato, que é um magnésio que alguns estudos mostraram que confere proteção cardiovascular. Uau. Então, para aquela pessoa que já teve um infarto ou que um parente em primeiro grau teve um infarto, magnésio orotato pode ajudar bastante. Então, magnésio é um suplemento muito importante, tá? Aí outro que eu vou colocar, vitamina D. Hoje tem uma deficiência gigantesca de vitamina D. Então, vitamina D é um suplemento muito importante. Aí outro que eu acho fundamental, creatina. A creatina, hoje os estudos mostraram que não só ela ajuda no ganho de massa muscular ou em preservar a massa muscular para quem está envelhecendo, como ela também tem uma atuação grande nas células nervosas, nos neurônios, ou seja, a creatina ajuda seus músculos e ajuda seu cérebro. Tá? Então falamos de vitamina D, falamos de magnésio, falamos de ômega 3, doutor. creatina, ômega 3. Grande parte das pessoas vai se beneficiar de ômega 3, tá? Mas não obrigatoriamente todas. Existe até alguns genes que a gente avalia se a pessoa se beneficia ou não. Recentemente, um estudo foi avaliado e questionou um pouquinho a questão do ômega 3 na parte cardiovascular. Eu particularmente colocaria ele entre os 5, ele ainda ia entrar, tá? Então, vamos lá. Magnésio, vitamina D, creatina, tá? Eu coloco o ômega 3 como um dos suplementos. E outro que eu coloco também é a cafeína, tá? A cafeína, ela é talvez o estimulante mais estudado no mundo, tá? A cafeína, se você usá-la de maneira adequada, ela pode ser um potente nootrópico, que é um suplemento para o cérebro. E é de maneira adequada. Primeiro, você nunca vai tomar cafeína depois das 15 horas. Você para tomar às 15 horas. Porque a cafeína, ela vai ficar... Se você tomar 200 miligramas de cafeína, vai levar entre 5 a 7 horas, dependendo se a pessoa é uma metabolizadora rápida ou lenta de cafeína, vai levar de 5 a 7 horas para aqueles 200 miligramas virar 100. Então imagina que a pessoa vai lá e toma um pré-treino, por exemplo, às 3 horas colocar uma hora mais às 4 horas da tarde, tá, com 220 miligramas de cafeína. Aquela pessoa que toma esse suplemento às 4 da tarde, às 10 da noite, ela vai ter 110 miligramas de cafeína no sistema dela. Ou seja, ela vai dormir com cafeína. Então, o interessante é você tomar a cafeína de manhã até as 15 horas. E uma coisa muito interessante também é você fazer detox de cafeína. O que é um detox de cafeína? Uma semana a cada 2 meses ou uma semana a cada mês. Aí você precisa testar, as pessoas têm sensibilidades diferentes. Mas você passa uma semana a cada 2 meses sem tomar nada de cafeína. Aí você consegue fazer com que a cafeína volte a ter um papel importante, volte a ter um papel estimulatório importante. Então, como é que é, doutor?
ou uma semana por mês, ou uma semana a cada 2 meses, você tira completamente a cafeína para que ela mantenha a eficácia dela grande no seu corpo. A cafeína melhora nosso desempenho esportivo, melhora nosso desempenho mental, melhora a vigilância, melhora a atenção, a sensação de energia. Então ela tem muitos efeitos positivos. Mas aquela pessoa que usa cafeína em grande quantidade, sem nunca interromper, chega um momento em que ela está usando a cafeína só para ser normal. E sem a cafeína, imagina o seguinte: a pessoa que toma cafeína há anos sem fazer nenhum detox de cafeína, chega um momento que o desempenho dela normal é esse. Sem cafeína, ela vai desempenhar menos. Com cafeína, ela só vai ficar no normal. A pessoa que faz os detox de cafeína, o que acontece com ela? Ela continua usando a cafeína para performar mais, tá? Aí, Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta sim, em cima disso. Cafeína, o café ou em cápsula? Qual é a sugestão? depende do paladar da pessoa. Muita gente que gosta de café, ele pode tomar Não o muda café muito. com a cafeína. Tem pessoas que vão suplementar com cápsulas, tá? Tem grande diferença. Então não Tem tem que tomar. grande diferença Não tem. Se você for tomar café, você só precisa escolher uma boa marca de café. Por quê? Café pode ter fungos, café pode estar contaminado, café. Então você precisa aí escolher ver um produtor de café que tome cuidado com os grãos dele, tá? Armazenagem, uma série de coisas, porque senão vai ter coisas que vão te prejudicar no café, tá? Ah, a pessoa que toma a cafeína em cápsulas, ela só precisa tomar cuidado também para não ter algum tipo de refluxo. Tem pessoas que com uso Uma de grande rejeição. quantidade de cafeína em cápsulas pode ter um pouco de refluxo e um pouco de gastrite, tá? Vou te contar, eu tomei de um amigo meu carioca, que eu tava meio com sono, ele me deu uma cápsula, acho que era 500 ml. Rapaz, nunca mais na minha vida. Aquilo me deixou tão ligado, eu não tô acostumado. Eu tomo cafeína, sei lá, até quando eu tomo comprimido é tipo 200, alguma coisa assim. E quando é o café, eu tomo 2 a 3 vezes por dia. O café sem açúcar, sempre mantendo 3. Não passo disso também. Mas aí aquela pancada de que, rapaz, era, sei lá, 3 horas da manhã, tomei 3 horas da tarde, o negócio tava queimando aí, nunca É mais. interessante, sabe, que você coloque você use entre 2 a 5 miligramas de cafeína por quilo de peso corporal ao longo do seu dia, tá? Então, isso para uma pessoa, vamos Quer dizer, dividido, fracionado. dividido. Para uma pessoa de 100 quilos, por exemplo, ela vai usar ao longo do dia dela entre 200 a 500 miligramas de cafeína, tá? Para algumas pessoas, por exemplo, para mim funciona muito, eu não uso a cafeína diariamente. Eu normalmente uso um outro suplemento, ele também melhora a energia, que chama-se teacrina, tá? Então uso essa teacrina na maior parte dos dias. Aí quando eu pego, por exemplo, hoje, quando eu acordei, eu tinha meu primeiro compromisso, eu ia fazer uma mentoria, que eu tenho vários médicos, eu dou cursos para médicos, eu tenho vários médicos que eu mentoro, então eu ia fazer essa mentoria. E depois eu ia vir para cá gravar um podcast. Então eu queria estar concentrado, queria estar com o meu nível de vigilância alto, né? Queria estar com uma capacidade cognitiva muito boa. Então hoje, por exemplo, eu tomei cafeína. Então, ao ter tomado cafeína hoje e não tomar na maior parte dos dias da semana, eu consigo fazer com que a cafeína funcione um pouco melhor para mim do que o normal. É isso que eu ia te perguntar. Você falou agora da teacrina, né? Exato. Nessa semana que a gente não usa cafeína no detox, talvez seja uma alternativa boa, ou a teacrina ou alguma outra A substância. teacrina, ela também tem um efeito um pouco mais estimulatório, tá? São duas coisas possíveis de serem feitas, tá? Você pode ou tirar completamente, só que algumas pessoas quando tiram completamente, elas vão Fica se arrastar, sonolência. tá? Ou você usa uma classe de suplemento chamado adaptógenos. Então, por exemplo, tem um adaptógeno, chama-se rhodiola rósea, ela melhora o nosso nível de energia, mas ela não é tão estimulatória, tá? Então, nessa semana de detox de cafeína, o ideal é você fugir dos estimulantes. Então, não adianta a pessoa tirar a cafeína e começar a colocar uma série de outras coisas, tá? Então, você tira a cafeína, o ideal é você não usar a teacrina também, tá? Se você puder até evitar, por exemplo, chá verde, tem cafeína. Então, tem várias coisas claro, que vão claro. ter cafeína, tá? Chocolate tem cafeína. Então, você evitar a cafeína completamente nessa semana. E se você não conseguir ficar sem nada, você usa um adaptógeno, por exemplo, a rhodiola rósea. Muito bom, muito bem colocado. Aliás, porque assim, eu já tinha ouvido você falar a esse respeito, né? Semana sem a cafeína deve ser complicado. Então agora você já tem algo que você pode ali. Tem pessoas até que para fazer o detox de cafeína precisam fazer escada. Vamos dizer que você use 500 miligramas de cafeína.
Você vai num dia usar 400, 300, 200, 100, aí vai fazer o detox os 7 dias, você volta a usar cafeína. Tem gente que não consegue tirar de uma hora para outra a cafeína. Precisa fazer a escadinha para descer. Excelente. Doutor, falando sobre... Durante a pandemia, muito se falou sobre a vitamina D. Não como suplemento, imunidade, mas como hormônio. Na verdade, o que acontece? Quando foi descoberta a vitamina D, deram o nome de vitamina para ela. Atualmente, quando a gente vê a estrutura bioquímica dela, nós vemos que ela é muito mais parecida com um hormônio do que com uma vitamina. Essa nomenclatura já foi dada há muito tempo. Como que a gente fala, por que fala assim, a vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio? Porque as funções que ela, tanto a estrutura química dela, como as funções que ela desempenha no nosso corpo, são funções regulatórias muito parecidas com os hormônios. A vitamina D regula várias coisas no nosso organismo. Para você ter ideia, existe somente duas substâncias, dois tipos de hormônios, tá? E de substâncias gerais dentro do nosso corpo, para a qual todas as nossas células têm receptores. O hormônio T3 e é o receptor de vitamina D. Então, todas as células do seu corpo são reguladas pela vitamina D. A vitamina D diminui chances de diabetes, a vitamina D diminui chances de problemas cardiovasculares, ela melhora a imunidade, ela melhora a massa óssea. A vitamina D ajuda a dormir melhor. Então, tem estudos que mostram não tomar vitamina D antes de dormir, mas que pessoas com níveis de vitamina D mais altos, eles acabam tendo um sono melhor. Então, a vitamina D é muito importante, tá? E é muito importante também na vitamina D especialmente, que você não aceite níveis toleráveis. Você esteja ou no limite da normalidade ou acima do limite. Você pega grandes autores que falam sobre longevidade, né? Então tem Daniel Amen, que é um médico americano, David Perlmutter, é um médico americano, eles recomendam vitamina D em torno de 80, ou seja, acima do normal, ou tolerável de 20 a 60. Eu concordo com eles. Eu acho que é importante a gente ter uma vitamina D acima de entre 70 a 100, não acima de 100, porque acima de 100 aí você poderia ter problemas ósseos com ela. E o ideal também é você suplementar a vitamina D junto com a vitamina K2. Era essa pergunta que eu ia te Por fazer. quê? Porque quando você usa a vitamina D, se você ficar com uma vitamina D muito alta, acima de 100, ela pode começar a alterar o metabolismo de cálcio nos seus ossos. Quando você usa a vitamina D junto com a vitamina K, é como se a vitamina D fosse direcionada para os lugares que você quer. Vitamina K2. Tá? K2. Exatamente. D3, K2. Muitas pessoas dizem que a vitamina D você tem que usar com alguma carboidrato, gordura, alguma coisa. Na verdade, você vai ter uma absorção melhor se você usar a vitamina D perto de alguma refeição. Então, não tomar em jejum, no caso. Não tomar em jejum, no caso. Como eu recomendo geralmente? Eu recomendo junto à primeira refeição do dia. Lembro que você falou, só não toma em jejum a vitamina D. Exatamente. Tá? Um jejum assim, se você vai comer daqui a uma hora, alguma coisa, tudo bem. Mas em jejum completo, a absorção vai diminuir um pouco. Ah, legal. Pô, vamos falar agora de um tema que eu acho que muito... Agora, como a gente, nosso público aqui são muitos empresários, é o profissional liberal, então, médico, advogado, a gente tem aqui, além dos empresários, né? A gente fala muito do uso dos nootrópicos, né? Então, aí você vai falar do Venvance, sei lá, você vai falar da Ritalina, você tem os suplementos e tem também enfim, uma série deles. Eu acho que realmente tem uma febre disso nos Estados Unidos. E eu até me surpreendi um dia conversando recentemente com o sobrinho, que trabalha numa dessas grandes empresas no mercado financeiro, e disse que lá eles consomem, mas assim, o que me assustou foi a quantidade. Eu também faço uso, eu gosto muito, mas assim, uma quantidade muito bem... A gente usa as chamadas microdoses. Microdoses. E aí, quando ele me explicou como eles faziam, eu realmente fiquei preocupado. Quer dizer, eu acho que tem um benefício, acho que é muito bom, Marcelo, mas tem também a possibilidade do abuso. Então, quem deve tomar? Para quem que você indica? Então, primeiro, vamos diferenciar os nootrópicos, tá? São suplementos que melhoram nossa cognição. O nootrópico tem baixa chance de causar efeitos colaterais. Quando a gente fala, por exemplo, no Venvance, está falando de uma droga inteligente. Quando a gente fala assim, Smart Drugs, tá? Smart Drugs, a gente tem nootrópicos, que são suplementos que têm baixa chance de te causar efeitos colaterais. E nós temos as drogas inteligentes, que são medicamentos usados para algumas doenças,
No entanto, que tem grandes chances de aumentar a capacidade produtiva, a cognição de uma pessoa que não tem essa doença. Então, inicialmente, para quem que um medicamento, como o Venvance, por exemplo, precisa ser indicado? Ele precisa ser indicado para pessoas que têm transtorno de déficit de atenção. E para essa pessoa ele é um remédio, ele vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, tá? No entanto, pessoas que não têm déficit de atenção e que tomam medicamento como Venvance, elas normalmente vão produzir um pouco mais, tá? Então elas vão conseguir trabalhar por mais tempo, manter a concentração por mais tempo. E acaba ajudando a pessoa, tá? Se você pegar, por exemplo, uma coisa, às vezes as pessoas costumam falar, não, mas o Venvance não ajuda. Você pegar simplesmente numa faculdade, né? Você pegar metade dos alunos e naquela faculdade a nota dele vai levar ele a ser selecionado para algum estágio, para alguma coisa. Cara, se metade dos alunos estiverem usando Venvance e outra metade não estiver usando Venvance, a metade que estiver usando vai tirar notas mais. Então ele é um processo de doping mental, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a seguinte questão. Você falou que tem pessoas no mercado financeiro usando muito. Qualquer tipo de estimulante, inclusive a Venvance, ele tem uma curva em U. Ele, em pequenas doses, ele vai melhorando a capacidade cognitiva da pessoa. Chega a determinado ponto em que a pessoa vira o U e ele passa a diminuir a capacidade produtiva da pessoa. Só que ela não percebe isso. Ele faz com que a pessoa se sinta altamente produtiva, mas não esteja entregando resultados. Então, todo estimulante vai ter a chamada curva em U, tá? Essa curva em U é a partir de determinada dosagem, a pessoa não tem mais benefícios. Eu vou dar um exemplo com um paciente que eu atendi no consultório. Esse paciente estava tomando um Venvance de 70 mg de manhã, um Venvance de 70 mg depois do almoço, tá? 140 mg por dia, muito mais do que a dosagem recomendada. Para que as pessoas consigam entender o que nós estamos falando, as dosagens recomendadas é 30, 50 ou 70 mg. E quando nós queremos que uma pessoa melhore um pouco a cognição, se ela não tiver um transtorno de déficit de atenção importante, a gente pode usar microdoses, que é fracionar esse 30 mg em 20, em 15, em 10. Mas esse cara estava usando 2 comprimidos de 70 por dia, tá? E ele não estava produzindo mais. Eu fui buscar como é que você começou a tomar esse medicamento. Não estava claro que ele tinha um diagnóstico de déficit de atenção. Ele conversou esgotamento mental. Né? Conversou um dia com um psiquiatra, o psiquiatra não sabia se... Não, ele pediu a receita, foi dada a receita, ele começou a usar e depois ele descobriu como comprar Venvance sem receita e estava abusando. Então o que a gente fez com esse cara? A gente fez um detox para ele, então nós tiramos o Venvance. Obviamente que eu tive que fazer isso aos poucos, tá? Eu mudei do Venvance para uma outra droga inteligente chamada Stavigile, que tem bem menos efeitos colaterais. A substância ativa dela é a modafinila, é a droga inteligente mais estudada no mundo, tá? A chance dela causar efeitos colaterais são muito menores que o Venvance. Usava o exército americano. Exato. Ficou famoso porque o exército americano usava. Mas a gente fez esse detox do Venvance. Ele ficou um bom tempo sem usar Venvance e hoje, com uma microdose, com 20 mg de Venvance por dia, ele está produzindo mais do que quando ele tomava 140. Importante. E se você vê uma coisa legal, tem um documentário no Netflix, Take Your Pills. Esse Take Your Pills, ele fala, né? Não é o Venvance no caso, é um equivalente americano, uma molécula muito parecida, chama-se Adderall. E aí eles entrevistam um cara lá que ele estava tomando, a dose máxima do Venvance é 70, né? Jogador de futebol americano. Exato. Assim. Ele estava é como se ele estivesse tomando 5 Venvances por dia. Né? Não era o Venvance, era o Adderall, que é o medicamento deles, mas ele estava usando 5 vezes a dosagem máxima. Esse meu paciente estava usando 2 vezes a dosagem máxima e não estava produzindo bem. Nós fizemos um trabalho com ele, ele passou a usar menos do que a dose mínima e está rendendo. Mas falando sobre drogas inteligentes, tá? Para quem quiser estudar um pouco sobre isso, a modafinila é a droga inteligente mais estudada e a mais usada pelos biohackers. Biohackers são aquelas pessoas que tentam estudar a própria performance, é aquele cara que mede, se eu dormir do lado esquerdo da cama, como é que vai ser minha qualidade de sono? Se eu dormir do lado direito. Aí aquele cara que ele vive com aqueles monitores de glicose. Então o cara tem um aplicativo no celular, o monitor de glicose usado por pessoas diabéticas, mas ele coloca isso na pele dele e ele vai lá. Quando eu como uma batata inglesa, quanto que chega a minha glicemia? Como eu como um brócolis, quanto chega? Porque difere de pessoa para pessoa. Então o biohacker, ele estuda a performance dele. E o biohacker é o cara que está testando várias substâncias. Então ele está, vou testar hoje se a teacrina funciona, se a cafeína funciona. Sinotrópicos como Bacopa Monnier, se adaptógenos como Rhodiola rosa funciona. O biohacker, ele prefere a modafinila. Tá?
porque o Venvance tem efeitos colaterais. Então, para quem que o Venvance deveria ser prescrito? O Venvance deveria ser prescrito para as pessoas que têm algum déficit de atenção. Tá? Nós conseguimos simular uma capacidade, uma melhora cognitiva com nootrópicos, com suplementos, equivalente à do Venvance em pessoas que não têm nenhum déficit de atenção. Tá? E se a pessoa for pensar em uma droga inteligente, ela estude a modafinila, que é o nome do medicamento da vigília, e não o Venvance. Agora, para muitas pessoas, por exemplo, aquele cara que chegou com o Venvance de 140, eu sabia que eu não podia tirar de uma hora para outra. Claro. Então, com certeza, eu não vou chegar para um cara que está tomando hoje Venvance 70 por dia e vou falar, ó, para de tomar. Não. Vai tentar diminuir e vai ver se ele se adapta a diminuir ou não. Uma coisa importante também, tá? O Venvance é um medicamento também aprovado para transtorno do comer compulsivo periódico. Então, para as pessoas que estão com sobrepeso ou obesidade e que têm esse padrão de alimentar, o Venvance também é um medicamento que é prescrito para isso. E aí quando a gente fala outra muito tomada é a Ritalina, né, doutor? Que diz que ela tem um efeito mais rápido, ela fica menos tempo no organismo, né? A Ritalina, ela vai, vamos dizer assim, ela seria um antepassado do Venvance. A Ritalina foi o primeiro medicamento usado para controlar déficit de atenção. Então a Ritalina, se não me engano, vai ser mais ou menos 7 horas a duração. Muitas pessoas quando tomam Venvance de manhã, ainda tem insônia à noite. Então a Ritalina, ela pode ser usada de manhã e a pessoa geralmente à noite não vai estar tão estimulada. Então a Ritalina, ela tem mais ou menos o mesmo efeito que o Venvance, no entanto, a duração dela é menor. E aí o cara consegue ter uma vida normal. Por que pro déficit de atenção, o Venvance hoje é considerado superior à Ritalina? E no déficit de atenção, a pessoa tem um problema, uma doença, e essa doença precisa ficar controlada o dia todo. Não adianta a gente dar a Ritalina pro cara de manhã, o cara trabalhar bem na primeira metade do dia, chegar à noite em casa e não consegue ter uma conversa com o filho ou com a esposa dele, entendeu? O filho tá falando com ele tá pensando na velha morte da bezerra, né? Então, por isso que o Venvance é muito bom. Tanto que na época da Ritalina, usava-se Ritalina várias vezes por dia para pessoa com déficit de atenção. Agora, pro cara que tá querendo melhorar a performance dele, ele não tá tratando uma doença. Então, de repente, minha manhã vai ser muito pesada. Ritalina para melhorar. Dá para fazer isso, tem muitas pessoas que fazem, mas aí, sempre voltando, a gente tá saindo das indicações médicas. Tá pegando um cara que tá querendo melhorar a performance. Tá tomando sozinho. E tá tomando de outra maneira. As indicações médicas é déficit de atenção. Então, tem algum déficit para ter essa prescrição. Doutor, agora vamos entrar um pouquinho. Thiago Volpi, atleta. Thiago é um faixa preta de jiu-jitsu. Treina há quantos anos, doutor? Na verdade, eu treinei durante 10 anos, muito sério, né? Durante 10 anos eu competi, mas treinar mesmo, eu treino desde os 15, eu tenho 44, então são 19 anos. E eu peguei a minha faixa 29 preta... anos, é isso, doutor? 29 anos, 29 exato. anos. 29 anos, né? Porque eu peguei minha faixa preta em 2004. Estamos agora em 2023, eu tenho 19 anos só de faixa preta. Nós foram 19 anos de faixa preta, mas são 29 anos de treino. E de onde veio essa paixão, doutor? Cara, eu quando eu era jovem, eu sou um cara um pouco mais baixo, tenho 1,70 m de altura. No meu colégio, meus colegas eram mais altos que eu. E no colégio também eu estava um pouco avançado em relação à minha série. Então, não só minha altura não é menor, mas as pessoas... Quando você pega um cara que é um ano mais velho que você e você tem 10 anos, o desenvolvimento corporal é muito grande, né? E aí, eu ao longo da minha infância inteira, eu cresci, eu gostava muito de ler, de estudar. E eu lembro que no colégio, tipo assim, eu sofria muito, muito bullying mesmo, né? E então, eu comecei a procurar, assim, eu me sentia inseguro. Eu vivia uma vida insegura. Então, assim, eu lembro, eu estudei num colégio chamado Santo Américo. E nesse Santo Américo, por exemplo, eu me lembro de uma ocasião, eu estava lendo, era um recreio, eu estava lendo porque eu estava querendo terminar um livro. E aí passou alguns garotos e chutaram o livro, jogaram o livro longe. E aí eu não consegui reagir. Então eu vivi uma insegurança. Eu vivi uma insegurança e uma coisa muito interessante foi que, assim, a maneira que eu reagi a isso, eu não guardo traumas. A maneira que eu reagi, o que eu faço com isso? Eu falei assim, cara, eu vou aprender como bater nesses caras que estão me batendo hoje. E eu comecei, primeiro fui tentar fazer Muay Thai, comecei Muay Thai, Aikido e Hapkido ao mesmo tempo, que tinha uma escola de artes marciais perto de casa, comecei os três. Aí comecei os três, mas eu comecei a ver, foi a época que começou o jiu-jitsu a
começou aquela história de vale tudo, eu comecei a ver, pô, os Década melhores de 90 caras, ali, né? exato, os caras melhores são os caras do jiu-jitsu, são eles que ganham. É muito bom. Comecei a fazer jiu-jitsu no primeiro colegial. Eu saí do Colégio Santo Américo e fui pro Colégio Bandeirantes. Cara, isso me trouxe uma confiança. Se no Colégio Santo Américo eu vivia inseguro, eu passei a viver seguro. Tá? Isso é uma coisa que é muito boa. Eu recomendo que Não tem todas as preço, pessoas claro. consigam saber ter uma segurança de se defender. Isso faz com que elas vivam mais tranquilas. Aí fui, comecei a treinar jiu-jitsu, então foi no primeiro colegial. Me apaixonei pelo esporte, tá? Me dediquei muito. O esporte me ensinou muitas coisas, né? Porque o que é o jiu-jitsu? O jiu-jitsu você tá lutando contra outra pessoa, então assim, você quer puxar para cá, a pessoa quer puxar para lá. Então você precisa saber como que você vai fazer, você precisa tomar boas decisões, você precisa ser estratégico. Jiu-jitsu envolve estratégia, envolve condicionamento, envolve agilidade mental, agilidade física. E aí eu me apaixonei por esse esporte e fui evoluindo. E muito interessante é saber que quando eu competia no jiu-jitsu, faixa azul, faixa roxa, cara, eu pesava 97 quilos. Tá? Eu sou ex-obeso. Peso durante a minha adolescência, até mais um motivo para bullying, e durante minha juventude, até um jovem adulto. Porque eu ia nos campeonatos e conseguia ganhar aquele campeonato. Os caras chegavam na azul, os bons passavam por outra faixa, eu ficava muito bom. Mesmo eu sendo mais fraco que os caras de 97 quilos, eu ia lá e tecnicamente ganhava. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na faixa preta. Cheguei na faixa preta, a faixa preta é onde todo mundo para. Todo mundo na faixa preta é muito bom tecnicamente. Muito bom tecnicamente. Eu cheguei na faixa preta, fui pro primeiro campeonato, apanhei, fui pro segundo campeonato, apanhei. Falei, cara, eu preciso emagrecer pra conseguir a lutar bem. E aí, eu emagreci. Foi quando eu comecei a estudar muito essa questão de como emagrecer, tá? Você baixou o preço para Exato, porque competir até numa... então eu até estudava o que eu deveria fazer para ser mais forte. Só que daí eu cheguei lá e falei, cara, não dá. Eu nunca vou ter com 1,70m, 97 quilos. Cara, eu não vou ganhar de um cara que tem 1,90m, que é muito, tem uma perna muito mais comprida que a minha, um braço muito mais comprido que o meu. Aí eu emagreci e aí eu fui vice-campeão paulista até 73 quilos. Tá? Então fui vice-campeão paulista até 73 quilos e de lá pra cá eu consegui controlar meu peso. Então o jiu-jitsu foi uma das motivações que eu tive para emagrecer. Eu digo que eu devo muito de quem eu sou hoje ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu moldou meu caráter. Eu acho que qualquer pai tem que colocar o filho em esportes competitivos. Porque vida é competição. Hoje a gente está criando nossas crianças, né? Fazendo com que elas achem que não tem competição, que não tem derrota, né? Você não pode, tem colégios e eles têm políticas de não dar notas baixas para as crianças para que elas não fiquem traumatizadas. Gente, vida é competição. Você foge a pessoas fracas. Né? Exatamente, vida Frágeis. é competição. Pois é. Nós temos um amigo em comum, eu vou citar duas pessoas que eu gosto muito. O Jordan Peterson, cito ele com uma certa frequência. 12 regras para a vida. 12 regras para a bom. vida, excelente. Mas ele tem um que chama Mapas do Significado, Maps of the Meaning, é sensacional. É que é uma bíblia, né? Mas é um livro difícil de ler, inclusive. Ele tem 12 regras para a vida e ele tem um outro que é mais fazia que é 12 regras para o caos. Que ele fala da caos versus ordem, né? Exato. É muito legal. No 12 regras para a vida, ele cita os homens fracos, né? Você acha que um homem forte, ele gera problemas? É que você não sabe a capacidade destrutiva que tem um homem fraco. Exato. Né? E aí é só você pensar de uma forma organizada. E quem fala... Eu vi uma vez o Thales numa entrevista, Thales do G4, que é nosso amigo. Não, Exato. Você é muito amigo dele. Meu conhecido, mas muito seu amigo, Thales, né? É meu mentor lá no G4. Até um ano atrás ele passava em consulta comigo. Ele perdeu comigo, acho que cerca de 16 quilos, mas hoje já faz bastante tempo que ele não passa lá, que ele tá muito bem estabilizado. Foi por meio do Thales que eu te conheci, cara. No podcast do Thales são, sei lá, uns 2 anos. Sim. Eu ouvi ele falar com tanta, assim, segurança a respeito dos efeitos, de como mudou, como você ajudou ele a montar, não só física, como a mentalidade, que aí eu procurei passar com você e que foi muito assertivo. O Thales é um cara que eu admiro muito. E estava num podcast, não sei se era com o Fábio Gurgel, não me recordo quem estava do lado, e ele estava falando, cara, o homem tem que ter a capacidade de ser violento. O homem ele tem que ter a capacidade de ser violento. Defender a família e tal. Mas isso não necessariamente torna ele um homem violento. É o que ele faz. Aí a gente vai entrar no estoicismo. Né? É o que ele faz com aquela força. Como é que ele usa aquilo?
momento de uma agressão, uma coisa, você tem que saber se defender, você tem que saber proteger sua família, você tem que estar preparado mentalmente para um ataque ou alguma coisa. Mas não necessariamente você vai usar batendo na sua esposa em casa, agredindo uma criança, fazendo algo de uma forma desnecessária e principalmente covarde, né, doutor? Você pegar ao longo da história, pega, por exemplo, os países que não se prepararam para a guerra, eles entravam em guerra, porque os outros países viam que eles eram fracos e invadiam. O país que se prepara muito bem para a guerra, se ele quiser, ele não entra em uma guerra. As pessoas sabem que não vão mexer. Eu vou trazer para um exemplo, assim, para talvez ficar mais claro para as pessoas, porque muita gente ouve essa frase, o homem tem que ter a capacidade de ser violento, e a pessoa começa a discordar. Mas vou dar um exemplo, por exemplo. Quando eu era um adolescente, eu brigava muito. E os adolescentes, como eu, a gente cresceu no interior, eu sou do interior, e existia muitas brigas. Na época, acho que os adolescentes brigavam mais do que hoje. À medida que eu fui evoluindo no jiu-jitsu, quando eu cheguei na faixa marrom e depois na preta, parei de brigar completamente. Por quê? Eu passei a ter confiança. Às vezes você passa por uma situação na qual você fica inseguro, tá? E a pessoa insegura, ela tende a tomar decisões erradas. Então é hora, por exemplo, que o cara que não tem uma confiança de autodefesa, em alguma situação ele vai partir para agressão, né? Ele vai jogar um carro em cima de outra pessoa, ele vai buscar um pedaço de pau, uma faca, uma arma, né? Então por quê? Porque ele fica muito inseguro. A partir do momento que eu cheguei na faixa preta, o que é a faixa preta? Ou seja, eu tinha condições de ser violento, eu tinha condições de brigar. No entanto, essa condição fez com que eu me tornasse extremamente tranquilo. E até hoje eu vejo, às vezes, algumas situações, já passei por situações que alguns amigos falam assim, cara, como é que você não ficou nervoso naquela situação? Tanto de assim, de não me sentir intimidado, como, por exemplo, passei por uma situação que alguém chegou e mexeu com a minha noiva, e eu peguei e falei pro cara, olha, cara, ela é minha noiva, assim, por favor, não. E com tranquilidade, por quê? Porque eu sabia que se fosse necessário, né, eu não olhei pro cara com raiva, nossa, mexeu com a minha mulher, agora eu vou bater nele, não, de maneira nenhuma. Eu cheguei. Gestão das emoções. Falei né? com o cara, Controle falei assim, cara, emocional. exato. Porque eu tinha uma certeza que eu falei assim, cara, se por acaso ele quiser insistir nessa conduta, eu sei que eu vou ter recursos para tirá-lo, para demovê-lo dessa decisão. Sim. Ou seja, eu sei, essa confiança basta para que eu não fique nervoso, nem nervoso em relação a me sentir intimidado, nem nervoso em relação a vou bater nesse cara porque ele foi folgado. Se as pessoas são folgadas comigo, eu só falo, oh, cara, você está sendo folgado, eu gostaria que você se posicionasse de uma maneira diferente. Até porque também seu espaço está sendo desrespeitoso, né? Exato, às vezes, exato. E condições no dia a dia. E às vezes, muitas vezes, quando uma pessoa é folgada com você, você fala, olha, cara, eu acho que você tá saindo dos limites, eu não tô me sentindo bem. Cara, às vezes a pessoa vira, puta, nem percebi. E a pessoa não é ruim. Então, quando você consegue. É muito importante você aprender a dar feedback negativo para as pessoas. Se a gente passasse a conviver todos os dias, Marcelo, se a gente não soubesse uma hora virar pro outro e falar assim, olha, cara, eu não gostei disso, prefiro que você mude, a tendência é o nosso relacionamento não ter tanta qualidade. Isso dentro de empresas também, o pessoal falando do feedback radical. Então, você saber falar para uma pessoa que você está incomodado é uma coisa muito importante. A transparência, né? Agora, não fique incomodado com tudo também, né? Essa sociedade de hoje é a sociedade que tudo incomoda. Então, essa fragilidade, assim, eu lembrei de uma frase, mais ou menos assim, eu acho que com certeza você já ouviu. Eu prefiro um guerreiro cuidando do meu jardim do que um jardineiro na guerra, né? Representando. Então, o guerreiro ali naquela situação, ele preparado no jardim, não vai oferecer nenhum tipo de risco. Desde que não coloquem a família, as pessoas estão ali em risco. Exato. Né? Então, já um jardineiro na guerra, coitado, não tem muito utilidade, né? Eu não tenho muita chance de sobrevivência, digamos assim. Por isso, de você estar preparado para várias circunstâncias da vida. E os tempos são cíclicos. Eu ouço muita gente falar que a gente vive numa sociedade hoje, talvez algumas habilidades que foram valorizadas antigamente não tenham mais papel. Não, os tempos são cíclicos. Então, na sua vida, você vai passar por momentos em que você estará em guerra, tá? Assim, quando eu falo guerra, é aquela questão, você está numa fase difícil do trabalho, nasceu seu filho, você precisa aprender a criá-lo. Então, os tempos são cíclicos, ou seja, você precisa, mesmo que você não queira a guerra, você precisa estar preparado para ela. Senão você será o jardineiro no meio da guerra. Sem dúvida. Né? Até para ver um exemplo, a gente estava há anos e anos sem guerras. De repente, de uma hora para outra, a gente está tendo
uma guerra Rússia e Ucrânia, a gente está tendo a Palestina. guerra Israel-Palestina, né? A guerra Israel e Hamas, né? E a gente está aqui em cima com Venezuela, talvez entrando em guerra com a Guiana. Exato. Ou seja, do nosso lado. Então não adianta. Precisa estar preparado para a guerra. Nós não sabemos como serão os próximos anos. Tem muita coisa nova chegando que tem um potencial gigantesco de melhorar a humanidade, de fazer nossa ciência evoluir, inteligência artificial. Mas talvez também ela corte tantos empregos que talvez você, que está tranquilo no seu emprego, né? Vamos lá, a inteligência artificial pode cortar muitos empregos. Então talvez você, que esteja tranquilo no seu emprego hoje, daqui a alguns anos, esteja em uma guerra feroz para conseguir obter a renda necessária para sustentar a tua família. O cara vai falar, não preciso de guerra, porque o mundo hoje não. Você precisa ver que talvez alguns anos o mundo mude Preparação e você de precisa mente. de uma guerra feroz. Sim. Nesse momento, você não quer ser o cara que vai deixar faltar condição de subsistência básica para sua família, que vai deixar faltar comida, que vai deixar faltar estudo, né? Você precisa poder dar condição do seu filho se preparar para que ele também seja um indivíduo produtivo, um indivíduo que entregue valor à sociedade no futuro. Essa é a mentalidade. Eu acho que a gente fragilizou demais a importância do homem. O homem que tem o conceito militar, mas não no declara guerra, não é isso. O cara que ele tem preparo suficiente para fazer a dele de homem, guardar, quer dizer, também, família. E a gente, claro, tende hoje a desmerecer um pouco você vê isso, você vê os filmes da Disney, você vê os filmes da Hollywood, todos têm tá mudando um pouquinho essa mentalidade, mas temos numa safra muito doutor, tentando realmente minimizar as qualidades, as virtudes desse homem, o guerreiro. Porque eu e você, por exemplo, a gente foi forjado numa época, sei lá, do Sylvester Stallone, né? Então era o Rock que apanhava e reagia, era do, sei lá, do Schwarzenegger, né? Com aquela história, exato. Mas o Rock eu acho que simboliza bem a galera dos anos 80. É aquilo lá, cara, você vai apanhar, ninguém vai bater mais forte que a vida, mas você vai estar pronto. Ganhar. Exato. E aí hoje você tem uma tendência a criar, olha, o homem é fraco, o homem chora, o homem, cara, tem, mas essa não é a principal virtude do homem, me desculpa. Agora, sabe que às vezes nossa, sem dúvida nenhuma a gente tá criando uma geração que ela não vai tentar tantas vezes porque qualquer derrota já deixa ela prostrada na cama. Mas olha que oportunidade gigante que existe hoje, né? Pensa assim, pro pai tá criando o filho dele. Se ele criar um filho forte, nossa, não vai ter competição pro filho. Ao mesmo tempo que assim, existe aquela brincadeira, né? Homens fortes geram tempos bons. Os bons geram homens fracos. Homens fracos, tempos ruins, que geram homens fortes e esse exato, é o ciclo, né? Exato. Só que hoje é aquela questão. Então, para quem tá preocupado com o filho, com essa geração, cria um filho forte. Ele será um homem forte no meio de homens fracos. Ou seja, a vantagem competitiva dele será gigante, né? E homens e mulheres, crie filhos e filhas. Isso é muito importante, claro, né? A gente tá acabando usando a palavra homem aqui para generalizar, mas crie homens e mulheres fortes, porque os homens e mulheres fortes vão dominar o mundo com facilidade na próxima geração. Não tenho dúvida disso. Isso. Doutor, e o que você acha de meditação aí? Como é que você faz assim o seu dia a dia? Queria um pouquinho que você explicasse o que é uma rotina saudável. Você é um homem de ritos, né? A gente já conversou de rituais, eu também, os meus. E aí que você medita, você vai para academia, como é que funciona o Volpe? O que você indica aí para as pessoas? Primeiro, o que é a meditação? A meditação é a musculação da mente. Então, assim como você treina musculação para mudar o seu corpo e tornar o seu corpo mais saudável e mais forte, você vai meditar para tornar a sua mente mais saudável e mais forte. Tá? E é como assim, e a meditação também como a musculação. Você está lá fazendo bíceps. Se você parar de treinar a musculação, você vai perder os benefícios, você vai perder a força do bíceps. A meditação te deixa mais focado, te deixa mais produtivo, faz com que você tenha estados emocionais mais positivos. Né? O que é um estado emocional positivo? Alegria, felicidade, tranquilidade. O que é negativo? Ansiedade, tristeza. Então ela faz predominar estados positivos. Você parou de fazer meditação, você vai perder aquele benefício. Tá? Então meditação muito importante é a musculação do cérebro. Tá? Agora vamos lá, vamos para como que é a minha rotina. Minha rotina é da seguinte maneira. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é meditar. Tá?
Eu acordo, eu medito, né? Depois de meditar, eu vou olhar quais são as minhas tarefas do dia, tá certo? O que eu preciso fazer naquele dia. Aí, eu vou treinar. Então, segunda a sexta-feira eu sempre tô treinando. Aí depois eu volto para casa, tá? Então, geralmente é esse período entre 7 e 9 horas, é o período que vai meditação, eu vou organizar meu dia, que eu vou pensar um pouco, ainda não vou mexer no celular, e já 9 horas eu tô em casa de novo. Aí eu tenho uma rotina de estudos, tá? Então eu vou passar das 9 até aproximadamente meio-dia, meio-dia e meio, eu vou passar estudando, tá? Então eu vou ou estudar ou cuidando de coisas de gestão relacionadas ao espaço voo. Tá? Aí depois disso, eu almoço, às 2 horas da tarde eu começo a atender meus pacientes. E atendo meus pacientes das 2 da tarde às 8 da noite, normalmente 4 dias por semana. Um dia da semana eu dedico a questões de gestão operacionais, porque hoje no Espaço Voo eu tenho uma equipe grande de médicos, eu já tive cursos para médicos que tiveram mais de 100 médicos, então hoje em dia eu tenho esse papel também de ser formador de outros médicos, de fazer com que eles consigam a tratar pessoas e ter o mesmo sucesso que eu. Então, aí das 2 às 8 eu vou atender. Das 8 para frente é aquela hora que eu vou relaxar. Então, hora ou que eu vou ter uma boa conversa com a minha noiva, a gente já mora junto há algum tempo, ou que eu vou ler um livro, ou vou assistir alguma série. Tá? Então é um momento aí para relaxamento. E, muito assim, eu acabo tentando direcionar muito do conteúdo que eu consumo, livros, séries, para conteúdos que agreguem para mim também. Então vai ser ou aqueles livros que vão me gerar motivação. Então, às vezes, por exemplo, um livro que eu acabei de comprar é um livro que ele foi. Tem um filósofo acabou de reescrever os 12 trabalhos de Hércules. Então, fala a história de Hércules. Né? De quem que é? E eu tô tentando lembrar o nome dele agora. Eu comprei nesse final de semana, não comecei a ler ainda. Mas é um livro que escreveu ele junto com o Joel J. Exato. Então é muito bacana esse. Aí eu vou começar a ler. Aí eu recentemente tava lendo alguns livros ligados à minha área da profissão, ligado à parte médica. Geralmente eu leio 2 livros ao mesmo tempo. Um, ficção, e um eu ligado tenho o hábito à área de técnica. ler 2 livros ao mesmo tempo. Exato. Geralmente eu tenho melhor. esse hábito. E as séries que eu assisto, eu procuro assistir séries ou que sejam construtivas, por exemplo. Vou ver uma série que pra mim que eu gostei, a série Billions. Gostei da série Billions. Aí tem uma outra que é do Sucessor, que é da HBO. Também é muito bacana. Tem a Mad Men, que conta a história da publicidade. Eu costumo tentar consumir conteúdos que me agreguem. Eu acho isso importante. Então, eu não vou assistir série, por exemplo, séries que eu gostava muito. Antigamente eu assistia muita série de ação policial, de traficante, sabe aquela coisa de. Vamos ver, eu adorava isso aí. Aí uma hora eu percebi que, putz, por que isso tá me agregando? Então hoje eu direciono muito o conteúdo que eu consumo, seja em redes sociais, seja na TV, seja em livros, para conteúdos que me tragam coisas positivas. Você citou algumas séries que eu adoro aqui, que o Billions é muito bom, Mad Men é muito boa, já assisti mais de uma vez. Eu gosto muito de Peaky Blinders, mas ali eu estudo muito a parte emocional, mental, também, parte estratégica. Então, assim, eu sempre tento avaliar essas. Doutor, o tempo urge. O tempo é curto para falar com você. Vai voltar aqui muitas e muitas vezes. Mas eu gostaria de agradecer sua participação e dizer o seguinte. Se você não conhece o Espaço para cá, se você não conhece o Espaço Volpe, você deveria. Eu passo lá já há algum tempo, tenho muito orgulho de ter cliente. São profissionais de altíssimo nível, nutrólogos, nutricionistas. Você tem uma agenda muito bem definida. Então, Espaço Volpe, ali na rua Groenlândia, procurem algumas informações que eu tenho certeza que você vai ter o melhor possível do cognitivo e também da parte física. Então, você que é empresário, você que busca melhorar essa qualidade de vida e principalmente longevidade, procure o Espaço Volpe que você não vai se arrepender. Doutor, gostaria primeiro de pedir para você deixar suas mídias sociais, como é que as pessoas te acham o Espaço Volpe, por gentileza, e na sequência que você deixasse um recado aí para a galera. Só para completar uma informação, é o Clóvis de Barros. Tá? O filósofo Clóvis de Barros, sensacional. Exatamente, ele que eu vi uma palestra dele no final de semana e imediatamente comprei o livro dele, né? E, bom, vamos lá.
a maneira mais fácil de me achar é através do meu Instagram, que é o @drThiagoVolpe com TH, né? O site do Espaço Volpe é o www.espaçovolpe.com.br e a rede social do a Espaço Volpe é @Espaço Volpe. Conteúdos um pouco mais profundos vocês acham no meu canal de YouTube, que é o Dr. Thiago Volpe. Vou te dizer uma coisa. O doutor tem cada sorinho mágico ali, né, doutor? Eu vou falar para você. Você sai ali... eu adoro ir na clínica. A clínica, para mim, também é um momento anti-estresse, doutor. Eu vou lá, quando eu vou, a gente fica lá, sei lá, umas 3 horas. Primeiro que você senta numa ótima cadeira ali de massagem, as meninas são extremamente simpáticas, o ambiente é agradável se quiser trabalhar, ou se você quiser só ficar ali realmente, você toma ali seu whey protein, você recebe o seu café, passa nos profissionais de alto nível, você tem um controle super bacana e o ambiente é extremamente agradável. E aqueles sorinhos, doutor? Eu vou te dizer, quando eu saio de lá, que você aplica aqueles soros ali... que a gente falou pouco, vai ter mais algumas oportunidades para a gente falar, mas realmente aquilo, o desempenho cognitivo, assim, inflamatório, às vezes, cara, é impressionante quanto realmente você percebe as melhorias disso. Muito bom. Doutor, muitíssimo obrigado. Já fica o convite para uma próxima vez, que você sabe que com você vai ter que fazer vários programas, até porque você é um cara em constante desenvolvimento, te admiro muito, te acompanho nas mídias sociais e sei o quanto você pode entregar. O que você achou do estúdio, doutor, para finalizar? Gostei muito do estúdio, gostei muito da nossa conversa e assim como você falou, eu também vejo que você está em constante desenvolvimento, está crescendo, né? Aquele cara que não descansa, então você vendeu uma empresa imediatamente, já abriu outras 3 empresas, trabalha muito, então também a admiração é recíproca. Grande abraço, obrigado, doutor. Pessoal, essa semana é isso. Lembrando, @tudo acaba em business no Instagram. Você pode achar também Marcelo Santoro 80 no Instagram. Siga nosso canal. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixa seu like. E na próxima semana tem mais Tudo Acaba em Business. Um grande abraço. Valeu. Fui, galera!